Olá, queridas e queridos ouvintes do Tio da Letra. Eu venho trazer uma notícia que viralizou na internet, está todo mundo falando sobre, que é o fim da banda Legião Urbana. Não, nós não estamos em 1996, com o anúncio da tristíssima morte do Renato Russo, o grande e eterno líder da Legião. Nós estamos em 2026. Mas antes de continuar nesse assunto polêmico, eu vou pedir para vocês darem um like, se inscreverem no nosso canal, que está cada vez mais bacana, que está com um monte de conteúdo legal. Vão lá, assistam, comentem, tá bom? Mas é o seguinte, gente, na verdade, o que está viralizado na internet é a briga, o desentendimento do Dado Villa-Lobos com o Bonfá. E, como todo mundo sabe, a Legião Urbana acabou, é verdade, mas o Dado e o Bonfá, eles continuaram tocando e eles se juntaram, não para voltar com a banda, mas com uma espécie de projeto para tocar os grandes sucessos da Legião. E o cara que estava cantando com a Legião Urbana era o André Frateschi. O André Frateschi, poxa, é um cara super carismático, deu super certo. Eu fui assistir a um show da Legião Urbana em Santos, acho que em 2014. Poxa, adorei, foi maravilhoso. Eu já assisti show da Legião com o Renato Russo, é claro que não tem comparação. Mas, poxa, para quem curte a banda, ver ali o Dado Villa-Lobos tocando guitarra, o Bonfá, assim também não tem preço, né? O André Frateschi, acho que ele fez o papel direitinho ali de vocal, sem muitas firulas, sabe, sem querer imitar o Renato Russo. Eu acho que deu muito certo, muito certo. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram um montão de turnê comemorativa, mas até 2025 eles estavam ali tocando, mas já havia o desentendimento entre o Dado e o Bonfá. Mas que desentendimento era esse, né? A grande questão é essa: por que os dois se separaram? Por que esse projeto acabou? Por que a gente talvez nunca mais veja os dois juntos tocando Legião? Porque o Marcelo Bonfá, o baterista da banda, todo mundo sabe, ele deu uma entrevista para o jornal Zero Hora recentemente, falando do desgaste entre os dois, que é natural, porque tantos anos de estrada, tantos anos juntos, é natural que haja conflito, que haja desgaste. Mas eu acho que a bomba está numa declaração que ele deu, que ele dizia o seguinte: nós estamos nos separando, na verdade, por incompatibilidades ideológicas. E aí eu vou lembrar de uma coisinha que aconteceu em 2022. Em 2022, ícones do rock nacional, eles fizeram uma campanha mostrando a sua cara mesmo, em vídeo, em prol à candidatura do presidente Lula. E quem estava lá? Dado Villa-Lobos. Então o Dado, ele tem se declarado, se mostrado progressista. E o Bonfá? Bonfá sempre muito caladinho, sempre muito discreto. Mas e o Bonfá? O Bonfá talvez esteja flertando com essa galera conservadora. Então quer dizer que as brigas, as incompatibilidades, as amizades desfeitas não estão acontecendo somente nas famílias, nos grupos de WhatsApp, com os amigos. Não. As incompatibilidades ideológicas também estão no mundo da arte. E aqui eu lembro de um episódio já antigo, de 2012, mas que tem a ver com isso. A banda Garotos Podres. Olha só, gente, a banda Garotos Podres, a banda punk paulistana,
a banda que fundou, digamos assim, o movimento punk brasileiro, também brigou por questões de incompatibilidades ideológicas. O Mal, que é professor de história, sempre se posicionou para o lado progressista, para a esquerda, nunca teve medo de se posicionar. Ele se desentendeu com alguns dos integrantes da banda, o baterista e o baixista, principalmente o baixista Sucata, que, pasmem, virou um bolsonarista, um extremista. E aí, gente, não rolou, eles brigaram. A marca Garotos Podres foi para a justiça. Houve até um tempo em que havia duas bandas Garotos Podres, uma do lado do Mal, do vocalista, outra do lado de Sucata. Uma Garotos Podres progressista e uma outra Garotos Podres de extrema direita. É possível isso, gente? Será que esses caras entenderam as próprias letras, as próprias ações? E aí fica esse questionamento também para o Dado e para o Bonfá. Será que eles entenderam o que o Renato Russo dizia nas letras? Será que eles entenderam as mensagens? É estranho, ou será que é só dissonância cognitiva por parte de alguns? O certo é o seguinte, as bandas de rock and roll sempre brigaram, sempre houve bandas em que alguns subiam no palco para tocar, tocavam muito bem, faziam excelentes shows, mas quando desciam se odiavam. Uma dessas bandas é o Ramones. O Ramones, no seu fim, os integrantes se odiavam. E eu vou citar para vocês um canal no YouTube, o canal do André Barcinski. Ele tem um episódio que fala sobre isso e é muito legal, vale muito a pena assistir, vale muito a pena conferir. Os Ramones já não se aguentavam mais e foi triste o fim da banda. Triste para os integrantes e também para os fãs, porque deixaram de assistir a um último show da banda em Nova York, por exemplo, que era o grande celeiro do Ramones, né, que tocou no CBGB, que se apresentou por lá e não tocou. Né, esse show nunca existiu, um show de despedida dos Ramones em Nova York. Secos e Molhados, Nem Mato Grosso e o João Ricardo, Mutantes, a Rita Lee e o Arnaldo Batista, aquela briga toda passional. Então isso sempre existiu, mas a ideia de uma briga, uma separação por incompatibilidade ideológica, eu acho que são coisas do nosso tempo, é o Zeitgeist. A gente, claro, fica triste porque a gente vê os nossos ídolos romperem, se separarem e vê a possibilidade de vê-los tocar, se esvaindo pelo ralo, então é muito triste. Mas sejamos realistas, e são coisas do nosso tempo. Gente, até mais. Deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal, comentem no nosso canal com os amigos e até a próxima. Agora foi.